Isabel Mega, bem-vinda. Bom dia. A Isabel Mega tem duas análises aqui, dois olhares. Uma coisa é a crise em si e também questionamentos na justiça, TSE e tudo mais. Vamos começar aqui com a crise, com a Argentina. A tendência, Isabel Mega, é isso esfriar aos poucos ou, se depender do governo, a temperatura vai continuar alta? Oi, Elisa, bom dia para você, boa terça-feira para todo mundo que está com a gente, mais um Live CNN. Elisa, um dia de cada vez, é assim que fontes do governo resumem a situação atual. Então, esperar, sobretudo, se o próprio Javier Milei irá ou não escalar a situação. E aí o Brasil vai modulando sua ação e reação. Ontem, a gente teve duas posturas distintas, mas que, querendo ou não, conversam entre si. O presidente Lula, quando questionado lá no Palácio do Itamaraty, chegou a perguntar que cara é esse, se referindo a Javier Milei. Uma resposta, obviamente, bastante irônica, mas que simboliza que o próprio Lula não vai entrar nessa seara de ficar respondendo diretamente aquilo que foi falado por Javier Milei. Vai deixar para a campanha, e já já a gente vai ter o olhar da campanha também, ou vai deixar para outros auxiliares. Que auxiliar que vocalizou isso de uma maneira mais contundente? O ministro Dario Durigan, ministro da Fazenda, em entrevista também à Rádio Jornal, em Pernambuco, acabou dando uma qualificação de pateta, de palhaço, melhor dizendo, ao presidente da Argentina, Javier Milei. Então, ali ele escalou um tiquinho mais o tom. O que fontes palacianas e também do Palácio do Itamaraty têm falado a respeito dessa história? É preciso aguardar, sobretudo, o que vai acontecer, como que vai ser, então, a ação e reação. Pontuam também que o impacto para Milei dentro da própria Argentina e o olhar interno mesmo não foi dos mais positivos. A imprensa argentina acabou batendo muito no Milei, repercutiu muito mal também no cenário doméstico, considerando, sobretudo, que a gente tem algumas questões que elas perpassam diferenças ideológicas, são questões mais pragmáticas, considerando a parceria comercial importante da Argentina com o Brasil e, é claro, do Brasil com a Argentina também. Mas há uma visão de fontes brasileiras de que o tiro pode ter saído pela culatra, de que pegou mais mal do que bem internamente nesse contexto político atual de Javier Milei ter escalado tanto a situação durante a presença aqui no Brasil e a participação na convenção do PL, que oficializou a candidatura do senador Flávio Bolsonaro. Então, são alguns olhares que a gente vai colhendo e que levam a essa interpretação de que o Brasil agora se coloca num posto de observação e que vai escalar ou não, esquentar ou esfriar de acordo com aquilo que foi respondido pelos argentinos. Mas, nesse momento, caminha mais para um esfriamento. O embaixador Júlio Bittelli continua no Brasil, já se reuniu com o chanceler Mauro Vieira, pode voltar a se reunir. Ontem a gente falava aqui que seria muito simbólico entender se ele iria ou não voltar para a Argentina. Até aqui a mensagem que fica é que ele deve ficar cozinhando, pelo menos por alguns dias, no Brasil, sem voltar para a Argentina, mas também há uma tentativa de não fazer exposições públicas do próprio embaixador, o que também é um gesto simbólico para a gente entender que o Brasil voltou a atuar com um pouco mais de cautela em relação a isso, a depender das respostas que serão dadas por Javier Milei, escalando ou não a crise. Esse a depender que é a angústia, né, Isabel Mega? Porque a gente vai compreendendo como é que vai ficar daqui para frente. Porque vão ficar postando, falando publicamente. Você citou essa questão também do ministro da Fazenda, que foi ali uma fala bastante sensível, né, quando você se refere também a uma outra autoridade desse jeito, chamando-a de palhaço, e falou isso ali ao vivo, pelo menos ao vivo no quesito em frente à imprensa, né? Então, são esses temperos a mais, né, que vão deixando ainda maior o assunto. Agora, sobre o juridiquês da coisa. A campanha do PT quer que a PGR, Procuradoria-Geral da República, investigue essa vinda do Milei ao Brasil por causa da participação na convenção do PL. Mas investigar o que exatamente? Porque, em teoria, qualquer convenção pode ter qualquer convidado. Onde é que está o detalhezinho aí que pode ser judicializado?
Bom, eles querem saber, por exemplo, Elisa, como que foi o custeio das despesas de Milei aqui no Brasil. Se teve algum tipo de participação, por exemplo, do governo de São Paulo. Claro que São Paulo aparece não só por ter sido a cidade, mas também pela relação do governador Tarcísio Gomes de Freitas com o principal adversário do presidente Lula, que é o senador Flávio Bolsonaro, agora candidato à presidência da República. Então, tem que entender qual é a natureza da visita e, sobretudo, como é que foi a estadia aqui, quais os pormenores, se houve custeio ou não. Eles elencaram alguns pontos que eu vou trazer aqui rapidamente só para ilustrar. Eles querem saber quem suportou as despesas relativas ao transporte internacional, hospedagem, deslocamento, segurança, logística, se houve emprego de estrutura administrativa ou patrimonial do Estado de São Paulo para favorecer ou potencializar algo que pode ser configurado como um ato eleitoral, era uma convenção partidária. Querem também saber se existiu algum tipo de coordenação judicial, melhor dizendo, coordenação institucional entre agentes públicos brasileiros, autoridades estrangeiras e a organização partidária que realizou essa agenda política. Então, é mais uma ação que chega até outras esferas, dessa vez a Procuradoria-Geral da República, e com o pedido de que tudo isso possa ser investigado. Politicamente, como que o PT está lidando com essa situação também? A gente observa um discurso muito semelhante ao discurso em relação a Donald Trump, como uma questão também de soberania, porque Milei vem aqui no Brasil, fala o que quer em relação a autoridades brasileiras e, de certa forma, na visão dos petistas e aliados do presidente Lula, ele também está evocando uma questão de soberania que demanda uma resposta à altura, seja via investigação, via campanha ou até mesmo em relação a governo. A gente viu manifestação de Adinho Silva, presidente do PT. Do ponto de vista de governo, a gente viu que o chanceler Mauro Vieira também teve que soltar uma nota bastante contundente, que foge um pouco daquele tom que normalmente se espera do Palácio Itamaraty, de ou ficar quieto, não se posicionar em on, ou ter uma nota mais amena. Não, foi uma nota contundente também. Então, a gente tem diferentes frentes de ação, daquilo que representa governo, daquilo que representa campanha, escalando essa situação sobre a convenção. Lembrando que uma primeira ação já tinha sido apresentada ao Tribunal Superior Eleitoral e que tratava do uso da inteligência artificial com a imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, só a convenção já rendeu pelo menos duas frentes de atuação do jurídico da campanha do presidente Lula. Estão apostando nisso, a depender daquilo que vier de resposta dessas autoridades todas que foram provocadas. Nesse caso específico do Milei, foco então em entender como que o governo de São Paulo teria atuado também, e o foco em ter uma ação investigativa da Procuradoria-Geral da República a partir dessa notícia que foi protocolada via jurídico da campanha do presidente Lula na PGR. E só um último ponto aqui que faltou na sua primeira pergunta, Elisa. Ninguém está esperando retratação do Milei. Parece meio óbvio, mas isso também tem que ser falado, porque quando a gente fala de impacto negativo para o Milei dentro da própria Argentina, como algumas fontes brasileiras estão chamando a atenção, ao mesmo tempo, ninguém espera que Milei não seja Milei nessa hora. Sim. E que faça algum tipo de retratação. Isso, de certa forma, é curioso, porque mostra um pouco daquilo que a gente vai vendo também, se conectando em diferentes camadas, considerando a situação que a gente está nesse momento de um contexto eleitoral também. Então, tudo vai depender realmente das frentes que vão ser formadas daqui para frente, de resposta dos próprios argentinos. E é justamente esse perfil que algumas pessoas rechaçam, é o que fez ser eleito pelos argentinos e argentinas. É justamente por causa desse jeitão. Até imagino que os eleitores que o puseram lá nem esperem que ele se desculpe. Mas parece óbvio ter que dizer isso, né, Bel? Mas excelente que você o diga mesmo, que eles estão trabalhando já com esse lance de realmente não deve vir aí um pedido de desculpas. A Isabel Mega
traz apuração para a gente. Aí tem várias outras questões que estão a todo momento surgindo. Bel, já já a gente conversa de novo, hein? 9h28.